Salve família! Ele foi treinado pelas forças de elite para ser um herói, mas escolheu se tornar o arquiteto de uma das organizações mais temidas da história moderna. Heriberto Lascano, o homem que mudou as regras do jogo no México, era um fantasma para as autoridades. Dizem que ele foi neutralizado em um campo de beisebol, mas documentos oficiais revelam contradições inexplicáveis sobre sua identidade. Seria ele um líder caído ou alguém que executou o plano de fuga perfeito? Se inscreva no canal com o sino ativado, deixe o like e vire membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Prepare-se, porque a verdade é muito mais sombria do que os jornais contaram. Bora pro vídeo. O homem, amplamente conhecido como Z3, foi uma das figuras mais influentes e implacáveis no cenário do submundo organizado mexicano. Utilizando sua experiência estratégica como ex-militar das Forças Especiais, ele transformou sua organização em uma das potências mais dominantes e temidas de toda a região. Heriberto Lascano nasceu em Hidalgo no dia de Natal de 1974. Aos 17 anos, ele iniciou sua trajetória na carreira militar. Começando como soldado, sua disciplina o levou rapidamente ao posto de cabo de infantaria em 1993, onde se especializou em táticas avançadas e comando de campo. Pelo seu desempenho, ele foi selecionado para integrar o GAF, um grupo de elite treinado para operações estratégicas de alta complexidade. Durante esse período, ele recebeu treinamento especializado em inteligência e táticas de combate, contando inclusive com a cooperação de instrutores internacionais. Entretanto, sua jornada na vida militar durou 7 anos. Em 1998, ele solicitou oficialmente sua baixa, alegando questões familiares. Mas a verdade por trás dessa saída era outra. Lascano havia sido recrutado por Arturo Guzmán, o Z1, para integrar um novo projeto no setor clandestino. Atraído por promessas de ganhos financeiros muito acima da realidade da época, ele decidiu deixar o serviço público para seguir um caminho obscuro, buscando uma prosperidade que a lei não podia oferecer. Com o tempo, Lascano ascendeu na hierarquia até se tornar o terceiro na linha de comando, recebendo o codinome Z3. Sua importância cresceu ainda mais após a saída de cena de Arturo Guzmán em 2002. Um ano depois, com a reestruturação das grandes lideranças locais, surgiu oficialmente a organização independente que marcaria a história, os Zetas. Sob o comando de Lascano, o grupo mudou as regras do jogo. Esses ex-militares de elite passaram a operar com uma estrutura celular inovadora, onde os membros de níveis inferiores tinham acesso limitado ao plano estratégico, garantindo o sigilo das operações. Eles diversificaram suas atividades, passando a controlar desde rotas logísticas até a exploração de recursos regionais, expandindo sua influência da fronteira com os Estados Unidos até a América Central. Diferente de outros líderes da época, Lascano trazia uma modernidade ao setor. Ele evitava ostentação e grandes demonstrações de riqueza, preferindo manter um perfil discreto para focar na expansão territorial. Essa lógica de autonomia e controle geográfico foi uma inovação que transformou o cenário estratégico do país, tornando seu grupo um dos mais influentes e comentados em toda a região. Devido à sua postura implacável, Lascano recebeu apelidos que refletiam seu papel central nas operações mais severas do grupo. As autoridades o monitoravam de perto,
classificando-o como uma figura de alta periculosidade, responsável por coordenar confrontos diretos contra grupos rivais e forças de segurança. Existiam histórias impressionantes sobre sua figura, como o boato de que ele mantinha animais exóticos em suas propriedades, usados para intimidar aqueles que cruzassem seu caminho. No entanto, Lascano era um homem de contrastes. Relatos da época sugerem que ele seguia um código de conduta muito particular, evitando envolver civis, mulheres ou crianças em seus conflitos, priorizando o que ele considerava o seu próprio conceito de honra. Um episódio que ilustra essa personalidade ocorreu em 2008. Após uma operação militar que resultou na detenção de uma colaboradora próxima de sua confiança, Lascano soube que os agentes envolvidos haviam excedido gravemente todos os limites éticos e físicos contra ela. Ao tomar conhecimento do ocorrido, ele não hesitou. Agiu com uma resposta imediata e definitiva, localizando e removendo de cena aqueles que desonraram seu código, em um ato que enviou uma mensagem clara a todos os seus adversários. Com o passar do tempo e a disputa por influência territorial, Lascano entrou em rota de colisão com as forças de Sinaloa. No entanto, uma aproximação estratégica em 2007 entre o grupo de Sinaloa e o do Golfo desagradou profundamente o nosso protagonista. Esse movimento fez com que ele começasse a se distanciar de seus antigos aliados, dando início a uma fase de confrontos ainda mais intensos. Somado aos conflitos externos, surgiu um desafio interno devastador, uma disputa de poder entre Lascano e Miguel Trevinho, o Z40, que na época era o seu segundo em comando. Essa divisão interna resultou em instabilidade e diversas quebras de confiança. Em meio a esse cenário, Lascano demonstrava uma resiliência implacável, preferindo o caos total a aceitar uma derrota, já que ele pertencia a uma geração que não recuava diante do perigo. No final de 2008, buscando fortalecer sua posição, Heriberto selou um pacto de cooperação com os irmãos Beltrán Leiva e com o grupo de Juárez. Essa união trouxe uma nova mística para o setor, unindo a disciplina de um grupo de elite à logística do mundo clandestino. Lascano encontrou em Marcos Arturo Beltrán um aliado perfeito. A sintonia entre os dois era tanta que, após um incidente aéreo sofrido pelo Z3, Beltrán foi pessoalmente resgatá-lo de helicóptero. Como prova dessa fraternidade, eles chegaram a compartilhar até mesmo as redes de influência e proteção que possuíam dentro das esferas oficiais. A ruptura definitiva entre os Zetas e seus antigos aliados ocorreu em 2010. Sob o comando de Lascano, o grupo se tornou a organização de crescimento mais rápido na história do país, impulsionado por sua disciplina militar, táticas de estratégia avançada e um rigor extremo. Ao se tornarem independentes, eles já controlavam pontos logísticos cruciais e carregavam a reputação de serem os mais implacáveis do setor. A gestão de Lascano ficou marcada por episódios de enorme repercussão que chocaram a opinião pública, como os incidentes trágicos em San Fernando e o evento no Casino Royale, em Monterrey. Esses momentos colocaram o grupo no centro das atenções das autoridades internacionais. Apesar da vida pública agitada, pouco se sabia sobre a intimidade de Z3. Relatos indicam que ele era um entusiasta de corridas de cavalos e da caça em reservas naturais. Outro traço marcante era sua religiosidade. Ele chegou a financiar a construção de uma capela em Pachuca, cidade onde cresceu. Nessa região, sua imagem era ambígua. Enquanto realizava obras de caridade que lhe rendiam certa admiração local, as autoridades o consideravam o inimigo número 1. O governo oferecia recompensas que chegavam a 5 milhões de dólares, com um aviso claro: devido ao seu treinamento e periculosidade, nenhuma tentativa de abordagem deveria ser feita sem apoio pesado. O fim da trajetória de Heriberto Lascano aconteceu em 7 de outubro de 2012, durante uma operação da Marinha Mexicana em Progreso, Coahuila. Segundo os relatórios oficiais, a ação teve início em uma tarde de domingo, nas proximidades de um campo de beisebol, após as autoridades receberem alertas sobre a presença de indivíduos em atitude suspeita na região. Ao tentarem abordar o veículo, os ocupantes ignoraram a ordem de parada, iniciando um intenso confronto tático. Enquanto um dos acompanhantes conseguiu escapar, o líder da organização abandonou o carro
e tentou buscar cobertura na vegetação próxima, mantendo a resistência contra os oficiais. No entanto, a cerca de 300 metros do veículo, Lascano foi neutralizado pelas forças de segurança. Ao seu lado, foi encontrado um equipamento tático de alto poder de fogo. Testemunhas locais revelaram um detalhe curioso que pode ter sido o erro fatal. Lascano e sua escolta haviam chegado ao parque para assistir a uma partida de beisebol e chegaram a se retirar do local, mas decidiram retornar minutos depois. Foi nesse breve intervalo que as unidades navais cercaram a área. O que era um momento de lazer foi subitamente interrompido pelo som de dispositivos sonoros e o início das ações táticas que colocariam um ponto final definitivo na história de um dos homens mais procurados do mundo. No dia seguinte, após o confronto, as autoridades realizaram a perícia técnica e o confronto de impressões digitais. O resultado confirmou o que muitos suspeitavam. O indivíduo era Heriberto Lascano, o líder máximo da organização e o segundo homem mais procurado do país. As imagens do registro oficial foram feitas ainda na tarde de domingo, antes que os procedimentos fossem concluídos. Mas o que aconteceu a seguir se tornaria um dos episódios mais surreais da história policial mexicana. Na madrugada de segunda-feira, 8 de outubro, o local onde os vestígios estavam sendo mantidos foi alvo de uma ação coordenada. Um grupo de indivíduos com rostos cobertos e taticamente equipados interrompeu os trabalhos no estabelecimento. Sob forte pressão, eles retiraram o corpo de Lascano do local. Segundo relatos, o grupo utilizou um veículo da própria unidade para realizar o transporte até um ponto isolado, onde uma caminhonete já os aguardava para completar a extração. Até hoje, o paradeiro final de Z3 permanece um mistério absoluto, alimentando teorias e lendas urbanas que cercam o fim de uma das figuras mais enigmáticas do cenário internacional. Embora a versão oficial pareça encerrar o caso, os detalhes revelados por investigações de jornais como o Infobae México e o Milênio trazem camadas de mistério que desafiam a lógica. O primeiro ponto de discórdia está na descrição física do corpo. De acordo com os relatórios forenses divulgados na época, o indivíduo analisado tinha uma estatura de 1,60 m, enquanto os registros militares históricos de Heriberto Lascano indicavam que ele media pelo menos 1,80 m. Essa diferença de 20 centímetros é um dos pilares que sustentam a teoria de que o homem no campo de beisebol poderia não ser o verdadeiro Z3. Além disso, o jornal Milênio destacou o comportamento incomum das autoridades de Coahuila. O corpo foi deixado em uma funerária local com vigilância mínima, ou quase inexistente, o que permitiu que o comando armado realizasse a extração sem disparar um único tiro. Para muitos especialistas em segurança, parece improvável que o corpo do segundo homem mais procurado do país fosse tratado com tamanha negligência, a menos que houvesse um interesse implícito em que ele desaparecesse. Outro detalhe que alimenta as teorias de que ele possa estar vivo é o histórico de exames de DNA. Embora a Marinha tenha afirmado que os testes foram conclusivos, o Infobae relatou que as amostras foram comparadas com tecidos de parentes de Lascano que já haviam falecido, o que para alguns peritos independentes abre margem para questionamentos sobre a precisão absoluta do laudo. Oficialmente, o caso está encerrado e Heriberto Lascano é considerado falecido. Por fim, no imaginário popular e nas redações dos grandes jornais mexicanos, a pergunta continua ecoando. Será que Lascano realmente encontrou seu fim naquela tarde de domingo? Ou ele conseguiu executar sua manobra mais ousada, tornando-se um fantasma para o sistema? Salve família! A história de Heriberto Lascano termina com mais perguntas do que respostas. Para o governo, um caso encerrado. Para muitos, um mistério que caminha entre as sombras. Mas e você? Acredita nos laudos oficiais? Ou acha que o Z3 ainda está por aí, observando tudo de longe? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é fundamental para o debate. Se você gosta de mergulhar em mistérios reais e histórias que o sistema tentou esconder, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho, porque nossa próxima investigação já está a caminho e você não vai querer perder. Até a próxima. Galera, rapidinho.
Se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!